Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 11 até o verso 15. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o verso 15. Como nós falamos no início, nós estamos nesse mês aqui na programação do mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro estaremos celebrando os 507 anos da Reforma. Então, as nossas mensagens aos domingos têm sido temas que fazem alusão à Reforma Protestante. E hoje nós vamos tratar de um tema, de um assunto extremamente importante, que é a graça do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque um dia essa graça de Cristo manifestou nas nossas vidas e nos libertou, trazendo a nós a salvação. E é por isso então que nós estamos aqui para adorar o Senhor e agradecer a essa bendita graça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Até aqui, meus irmãos. Irmãos, no início da nossa liturgia, o grupo de louvor cantou um hino aqui, que é um dos hinos mais lindos, mais belos que existe. Infelizmente, esse hino ainda não se encontra no nosso hinário Novo Cântico, mas há uma proposta no Supremo Concílio, através da Comissão de Hinologia, de entrar o hino que nós acabamos de cantar no nosso hinário Novo Cântico. Esse hino é conhecido como Maravilhosa Graça. Em inglês é Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Esse hino ele tem uma história extremamente impactante. A letra desse hino começa dizendo desta forma: maravilhosa graça, que perdido me encontrou. Estando cego, pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou, quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Este hino, meus irmãos, é conhecido na história como o Cântico Negro, que ecoou junto à graça divina recebida pelo traficante inglês de escravo chamado John Newton, lá no século XVIII, durante o naufrágio do seu navio em 1748. Quando se afogava, John Newton se salvou depois de oferecer sua vida a Jesus Cristo e pedir pela graça divina. Muitos historiadores da igreja dizem que Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, é a melodia que abriu as portas do mundo para a abolição dos escravos da Inglaterra às Américas. A partir dali, John Newton, o autor desse hino, se tornou um pastor da igreja anglicana e dedicou a sua vida em pregar o evangelho da graça e se tornou um líder abolicionista da sua
época. Então esse hino é um hino bastante impactante, porque traz aí o testemunho da vida desse homem, o autor desse hino, chamado John Newton. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, fala da graça. Graça é favor imerecido. A graça é o veículo da glória de Deus. Paulo diz lá no verso 11 que a graça de Deus se manifestou. A graça tem duas manifestações distintas. A primeira é chamada de graça comum, que se refere às bênçãos experimentadas indistintamente por todos os homens. A segunda é a graça especial. É a graça pelo qual Deus redime, santifica e glorifica os eleitos. Ao contrário da graça comum, que é dada de maneira universal, a graça especial é dada somente àqueles que Deus elegeu a vida eterna, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. A graça que o apóstolo Paulo fala aqui é a graça especial. A palavra de Deus nos afirma especificamente que a salvação do pecador é uma expressão da graça divina e em virtude dos méritos de Cristo e não depende das obras humanas. Por isso, a graça tem esse significado, favor imerecido, porque nenhum de nós merecemos isso. Deus simplesmente decidiu dar a você, a mim, aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos tratar desse assunto hoje, sobre a graça de Deus. A carta escrita a Tito, o apóstolo Paulo fala sobre as evidências da graça na vida do redimido. E quais são essas evidências? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para o texto bíblico. Quais são as evidências da graça que Paulo apresenta aqui para nós? Em primeiro lugar, a primeira evidência é a manifestação da graça salvadora. Em primeiro lugar, a primeira evidência é a manifestação da graça salvadora. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa palavra que Paulo inicia aí, a palavra aí manifestou em grego, ele traz a ideia de algo que se tornou visível. E o que se tornou visível em sua vida? A graça salvadora. Meus irmãos, a graça de Deus é o que nos faz nascer para uma nova vida. A graça de Deus é que nos sustenta no dia a dia e nos preservará até a manifestação da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, fomos salvos pela graça e vivemos pela graça. Mas, observem que Paulo diz assim, no verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui você precisa ter muita atenção quando interpretar o versículo 11, para não cair em dois erros. Quando Paulo diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, Paulo aqui não está ensinando a heresia da doutrina do universalismo. O universalismo ensina que todos os homens
estão destinados à salvação eterna. Paulo também, meus irmãos, não está ensinando como pensa os arminianos na doutrina da salvação ilimitada, onde ensina que Deus morreu para salvar a todos. Esses dois erros você precisa evitar quando ler o verso 11 de Tito, capítulo 2. Todos os homens aqui, citados pelo apóstolo Paulo, no verso 11, não são todas as pessoas, mas todos os tipos de pessoas. E como você pode saber disso? E aí, meus irmãos, há uma regra importante que a hermenêutica ensina. Todo texto ele tem o seu contexto. Se você pegar apenas um versículo e querer interpretar e excluir tudo aquilo que está falando anterior e posterior, você vai interpretar as escrituras de maneira errada. Por isso que você precisa ler o contexto para entender o que aquele versículo está ensinando. E que contexto é esse? Se você reparar, o versículo 1 de Tito 2 diz assim: quanto aos homens idosos. O verso 3 de Tito 2 diz assim: quanto às mulheres idosas. O verso 6 de Tito capítulo 2 diz assim: quanto aos moços. Verso 9 diz: quanto aos servos. A palavra servo aí é a palavra grega doulos, escravo. Naquela época existia escravo. Ou seja, e aí, depois que você lê os versos 1, 3, 6 e 9, aí você vai entender o que o versículo 11 está dizendo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Paulo está falando aqui de tipo de pessoas e não de todas as pessoas. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça, meus irmãos, ela não é racista, ela não é partidarista e ela não é exclusivista. O homem idoso pode ser salvo, a mulher idosa pode ser salva, o jovem pode ser salvo, o escravo, na época do apóstolo Paulo, pode ser salvo. Então Paulo está falando de tipo de pessoas e não todas as pessoas. Por que Paulo fala isso? Paulo explica isso, meus irmãos, justamente para evitar essa heresia que vai surgir bem depois, que é a ideia do universalismo, onde ensina que o homem está, todos os homens, no final, podem fazer o que quiserem, mas que no final vão ser salvos, porque estão destinados à salvação. Não é isso. O inferno é real, meus irmãos. Existe. E a prova que algumas pessoas não serão salvas porque o inferno está lá. E algumas serão enviadas para lá. Então isso é algo muito sério para a nossa reflexão. Por isso que quando você lê esse verso, você precisa ler o seu contexto, para não interpretar de maneira errada essa palavra do apóstolo Paulo que diz todos os homens. Todos os homens aí está se falando de tipo de pessoas e não todas as pessoas. Por isso você precisa falar da graça de Deus. Você precisa apresentar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Nós não sabemos quem são os eleitos aí fora, meus irmãos. Mas ouça o que eu vou te dizer. Preste muita atenção nisso. Não existe pecador tão distante que Jesus não possa buscar. Não existe pecador tão distante que Jesus não possa buscar. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa é a função sua. Essa é a função da igreja.
nós fomos colocados neste contexto, neste bairro, nesta cidade, para pregar o Evangelho da graça. Mas aí você me pergunta, mas pastor, qual é a segunda evidência da graça de Deus? A segunda evidência da graça de Deus, meus irmãos, é a graça educadora. A primeira evidência é a graça salvadora. A segunda evidência da graça de Deus é a graça educadora. Essa graça, meus irmãos, dada pelo Senhor, ela destrói a você e a nós que nascemos de novo, que fomos transformados pela graça a viver uma vida santa. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, no verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Percebam, meus irmãos, que Paulo começa dizendo educando-nos. Essa palavra educando, que vem do verbo educar, em grego, é paidel. Paidel significa ser instruído. Quando você é instruído pela graça, Paulo diz que você precisa renegar. Mas a pergunta que você precisa fazer é: renegar o quê? O que eu preciso renegar? O que eu preciso renunciar? Paulo vai dar essa resposta. Paulo diz: as paixões mundanas. É isso que o crente que é nascido de novo, que foi alcançado pela graça, precisa renunciar, precisa renegar as paixões mundanas. Paulo diz aí no verso 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É interessante essa palavra aí, paixão, porque no Novo Testamento tem muito significado essa palavra. Essa palavra aqui usada por Paulo, que foi traduzida para o português como paixão, é a palavra grega epitomia. Epitomia, meus irmãos, significa desejo pelo que é proibido. Essa palavra epitomia, paixão, é associado à cobiça e à imoralidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui Senhor, o que Paulo está dizendo aqui se a graça de Deus, a graça salvadora, se manifestou em sua vida, em nossa vida, você e eu, nós precisamos renunciar, nós precisamos renegar as paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa. É assim, meus irmãos, que a graça nos ensina. Primeiro, Paulo fala da graça salvadora. Você estava perdido e foi alcançado. Você estava caminhando em passos largos para o inferno e a graça de Deus te tirou de lá. Você era como aquela ovelha perdida e o pastor foi até você. Não foi iniciativa sua e nem minha, foi iniciativa do pastor. Foi pela graça que ele alcançou você, transformou você, e agora que transformou a sua vida, você precisa viver de maneira piedosa, de maneira digna do Evangelho. E essa graça que salva é também a graça que educa, é a graça que ensina, é a graça que diz para mim e para você que nós precisamos renunciar, que nós precisamos renegar as paixões mundanas. John Newton, o autor do hino que nós cantamos no início, antes da sua conversão,
além de ele ser comerciante de escravo, ele tinha uma vida de paixões mundanas. Mas quando a graça o alcançou, ele foi transformado e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho do século XVIII. E passou a ter uma vida sensata, justa e piedosa. A graça não pode, meus irmãos, levar a você uma vida de comodismo, a ponto de você relaxar na vida cristã. Não pode isso. O apóstolo Paulo, combatendo essa ideia, lá em Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Estão percebendo, meus irmãos, o efeito da graça? A graça não é para você se relaxar. Agora que eu estou salvo, fui salvo pela graça, agora vou fazer o que quiser. Vou pintar o 7, como diz aí o ditado. Vou fazer o que quiser, porque eu estou salvo, no final eu estou salvo. Não, meu irmão. A graça não é para isso. A graça é para ensinar você e a mim que nós precisamos viver uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, uma vida que nos leve a um testemunho para a glória de Deus. E por isso nós precisamos fugir das paixões mundanas. Meus irmãos, a graça divina opera de maneira poderosa na vida do pecador, levando-o ao rompimento com uma vida pecaminosa. Quando Paulo trabalhou, falou, ensinou essa doutrina, ele estava justamente falando a respeito disso que estamos tratando aqui. Não adianta falar que você é salvo, que a graça alcançou a sua vida, se não há transformação, se a sua vida não é para a glória de Deus. Por isso Paulo está dizendo no versículo 12 para esses crentes aqui: a graça, ela educa, a graça ela ensina a maneira como você vai viver aqui nessa terra. Mas talvez você me pergunte assim: mas pastor, quais são as evidências da graça de Deus? Primeira evidência é a manifestação da graça salvadora. A segunda evidência é a graça educadora. Mas a terceira evidência é a graça esperançosa. A graça esperançosa. Veja o que diz os versos 13 até o versículo 15. Diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, as lutas da vida, os problemas do dia a dia, as decepções, as desilusões, muitas vezes têm nos levado ao desânimo. Mas eu quero te dizer: tenha calma, tenha paciência. Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Nós estamos apenas de passagem por aqui.
A Bíblia diz que as coisas do lado de cá não são perfeitas. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, desta forma: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está naquele que deu a sua vida por nós na cruz e prometeu retornar para nos buscar. Paulo diz aí no versículo 13, aguardando a bendita esperança. Esse verbo aqui, meus irmãos, aguardar, ele traz a ideia de confiar, esperar com paciência as promessas divinas. E quem espera, quem aguarda com fé, diz o apóstolo Paulo, é bem-aventurado. Esta palavra aí, dita pelo apóstolo Paulo, bendita, é a palavra grega makaios. Makaios significa bem-aventurado. Mas, meus irmãos, nós temos a maior de todas as esperanças. Talvez você fique triste por algumas coisas que você ouviu. Talvez você fique decepcionado com a atitude das pessoas. Mas a sua esperança não está aqui. A sua esperança é bem-aventurada. Paulo diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Talvez você diga, pastor, eu tenho enfrentado lutas, eu tenho passado por grandes batalhas, eu estou no meio de uma grande tempestade, mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, e você que nos visita nesta noite, que tudo isso terá fim. Tudo isso vai passar. O seu Salvador virá, retornará. O nosso grande Deus e Salvador, ambos os títulos que se aplicam a Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele é Salvador. Se você crê em Jesus, você pode experimentar a graça esperançosa. E essa graça é manifestada através de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista. Continue seguindo em frente. Permaneça firme. Está difícil. As lutas são grandes. Tem feito você chorar. Tem feito você perder a noite de sono. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor, olhe para aquele que manifestou a graça salvadora, que um dia alcançou você, que um dia transformou a sua vida, que um dia salvou você. É essa graça, é essa bendita graça que o apóstolo Paulo está pregando aqui. A graça do Senhor, a graça salvadora, a graça que liberta, a graça que cura, a graça que restaura. Talvez você chegou aqui essa noite, abatido, triste. Talvez você esteja passando por grandes problemas que eu não sei, outros irmãos que sentam ao seu lado não sabem.
Mas você sabe qual é a luta que você está enfrentando, o que tem feito você chorar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e você que nos visita, permaneça firme nessa graça salvadora, porque é ela quem vai sustentar você todos os seus dias. Lembram daquela história narrada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando Jesus pede para os seus discípulos entrarem no barco? Aquele texto é um texto interessante. Por que interessante? Porque Jesus ele passou o dia inteiro pregando o Evangelho. E agora ele está cansado. Lembra que Jesus é Deus e homem. Como homem ele cansa, como Deus não. Mas ele está cansado porque passou o dia inteiro pregando o Evangelho, falando da graça. E agora ele pede para os seus discípulos entrarem no barco para ir para um outro lugar, para outra margem. E os discípulos de Jesus fazem isso. Entram no barco com Jesus. E diz o texto que Jesus, ao entrar no barco, ele deita e dorme. E os discípulos de Jesus, então, que são experientes, estão acostumados com esse barco, entram nesse barco também. Mas de repente, meus irmãos, diz o texto que veio uma tempestade. Diz o texto que um grande temporal de vento começou a sacudir todo aquele barco. As lutas da vida, meus irmãos, são assim. Tempestades que você e eu, que nós passamos, são assim. Elas são que a gente não espera. Muitas vezes passamos por situações que a gente jamais pensou que um dia ia passar. Mas quando você estiver no meio dessa tempestade, enfrentando grandes tempestades, não olhe para a tempestade, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus, ele ensina para os seus discípulos justamente isso. Quando Jesus diz, quando eles começam a ficar desesperados e acordam, Jesus, mestre, não importa que pereçamos. Jesus então ele acorda do seu sono e dá uma palavra só, e o mar se acalma. E aí depois Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: por que sois tímidos? Essa palavra tímidos aqui no português ela está bem tranquila, mas no texto grego é covarde. A palavra lá é deloi, covarde, medroso. Jesus está dizendo isso para eles. Por que são medrosos? Por que são covardes? E aí Jesus diz: como é que não tendes fé? Jesus está dizendo para os seus discípulos: não olhem para a tempestade, mas manifesta a fé. A graça, meus irmãos, é justamente isso. Ela veio para nos sustentar. Ela veio para nos abençoar. Quando você estiver no meio dessa tempestade, lembre-se que a graça salvadora é que te resgata. É a graça de Deus que fala do mais profundo do seu coração. Permaneça firme. Não desista. Siga em frente, porque eu sou contigo. Jesus, depois que ele deu aquela ordem para os seus discípulos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, depois que ele fala, porque sois tímidos, diz o versículo 41 de Marcos que os discípulos ficaram possuídos de grande temor. E aí, eles fazem uma pergunta impactante: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é Jesus na sua vida? Está
passando por lutas? Está enfrentando dificuldades? As lutas têm feito você chorar? Quem é Jesus na sua vida? Ele é o teu Salvador? Ele é aquele que te resgatou? Se é, levante a cabeça, permaneça firme, manifeste a fé, creia na graça salvadora, porque é ela quem te sustenta todos os dias. É a graça de Deus quem enxuga as suas lágrimas, é a graça de Deus quem sara as suas feridas, é a graça de Deus que te coloca de pé se você se encontra caído, é a graça de Deus que traz ânimo se você se encontra desanimado, é a graça de Deus que fala para você todos os dias: vamos seguir em frente, não desista, permaneça firme, porque Deus é contigo. Que Deus nos abençoe, que essa graça maravilhosa manifeste o seu poder todos os dias na sua vida. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.